Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é a Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Olá, amantes da ficção científica que nos ouvem, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, tenho 33 anos e sou professora de língua portuguesa. E hoje temos a honra de falar sobre um projeto audacioso que virou realidade. A coletânea Depois, uma parceria entre o ZEIT, uma comunidade internacional dedicada ao estudo e promulgação de futuros preferíveis. E o selo Cypher de ficção científica independente, nosso muito bem conhecido, em que 17 pesquisas de designers de futuros e pesquisadores de tendências foram parar nas mãos de autores versados em estilos e com sensibilidades peculiares, dando origem a 17 contos de ficção especulativa. E é sobre esse projeto incrível e inovador que a gente vai falar hoje. E para isso temos aqui dois ilustres convidados. Meninos, vou pedir para vocês se apresentarem, quem vocês são, contar mais aí sobre o que a gente vai fazer hoje. Né? Temos muito que conversar, mas se apresentem. Eu sou o Henrique Sanches, sou de São José dos Campos, uma temperatura agradável aqui agora, deve estar uns 17 graus, viu? Para o pessoal do interior de São Paulo, 17 graus. Para quem está no calor aí. Que mais? Eu sou o chanceler do selo Cyphers e ajudei a montar esse projeto que a gente vai apresentar para vocês hoje, né? Eu acho que é isso. É muito bom. Então tá, gente, muito boa noite. Que bom que receber vocês aqui, que bom estar aqui. Meninas, muito obrigado por esse espaço. A gente adora vocês. O primeiro lugar que a gente podia pensar em falar sobre esse projeto seria aqui, esse canal maravilhoso. Eu sou o Mike Rosa, sou um dos autores do selo Cypher, cofundador do selo, né, selo independente de ficção científica nacional, e estou aqui para falar um pouquinho também desse projeto, que realmente foi bastante desafiador. Foi mais ou menos um ano de projeto até a gente fazer ele acontecer, e até esse lançamento que está acontecendo hoje, mas está sendo muito gratificante ver a coisa andar, assim, ver ele publicado, né, depois de tantas pessoas envolvidas. Então a gente está muito feliz que esse dia chegou finalmente. Legal. Muito legal, muito legal. Vamos falar mais sobre o projeto, então. Antes disso, Luísa também está aqui comigo, minha companheira de podcast. Luísa, se apresente. Olá, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui com o pessoal de Cyphers, né? Sempre uma honra ter vocês aqui no nosso podcast e falar também mais sobre ficção científica, falar sobre o selo, enfim, todo esse bate-papo legal. Eu falo de Florianópolis, Santa Catarina. Falei que alguns autores de vocês me deixaram muito traumatizadas, como o Vini Canabarro, falando sobre ilhas que vão afundar, não superei ainda. Michael também, muito com sono dos justos, nunca mais vou dormir. Mas é isso, então eu já estou ansiosa para ver o que vamos conferir em Depois, né? Então, é muito legal esse papo aí, a gente saber mais sobre essa obra e obrigada mais uma vez, né, por vocês estarem aqui e terem pensado na gente. Sim. Legal, gente. Thaís, deixa eu falar um oi pra galera que entrou aí, ó. O Rock. Fala! Rock. O Cassano. O Albert. Aí, ó. Muito bem-vindo todo mundo. Boa noite, pessoas. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem comentar aí também, fazerem mais perguntas para o pessoal, se tiverem curiosidades ou, enfim, contar a experiência de vocês, pode colocar nos comentários. Pode fazer pergunta para o Michael. E aí eu mando para o Henrique. Vai todo mundo falar bastante hoje. Vamos já direto para as perguntas, então. Sem enrolação, a gente quer saber tudo sobre esse projeto, que eu achei muito revolucionário, muito interessante. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é como que surgiu a ideia de criar uma antologia como Depois? De onde veio essa ideia? Quem vai responder para mim, Henrique? Michael. Só vai ter que ser tu, hein? Pode começar com o Michael. Olha, na verdade, a gente deve a honra desse pontapé inicial à ZEIT, né, que é aí essa comunidade que a Thaís citou, né, que trabalha com pesquisa sobre futuros preferíveis.
Quem falou com a gente foi o Augusto Carminati, que é o representante aí da Zite. Não pôde estar aqui hoje, mas ele é um dos organizadores também dessa coletânea, né? E ele nos chamou pelo perfil do Cyphers, falando, né, que a gente não entendia nada, não sabia quem era essa gente, quem é esse Zite, né, quem é essa galera. E aí entendemos mais ou menos como é que era o trabalho deles, e eles vieram com a proposta, dizendo assim, olha, gostamos muito da proposta de vocês, do selo, poxa, que legal, um selo nacional independente de ficção científica, poxa, fala sobre futuros, fala sobre possibilidades, e a gente também faz isso, só que a gente faz isso através de pesquisa. Nós trabalhamos com design de futuro, então a gente faz pesquisas de tendências para entender para onde a gente está indo, quais são as possibilidades, quais são os caminhos que a humanidade, né, pode trilhar, e tenta mostrar isso para o mercado, né, levar isso para as empresas, até para dar início aí a projetos reais, né? Mas e se a gente levasse isso para ficção? Né? O que vocês acham, né? E eles falando com a gente lá no perfil, o que vocês acham da gente fazer uma reunião de histórias usando essas pesquisas para criar histórias de ficção científica? É para já, né? É para já. A gente amou essa ideia, assim, e aí a gente logo se empolgou e meio que tomou conta, né, Henrique, do projeto, assim. Sim, sim. Porque o Augusto chegou com a ideia inicial e a gente foi acrescentando. Isso. O bacana é que a ideia foi crescendo junto, né? Eu nem lembro se era uma ideia de fazer uma antologia, mas aí ela ganhou esse corpo de antologia. Isso que o Michael falou é bem bacana, porque a gente não sabia nada sobre a Zite, eu não sabia nem que existia esse tipo de profissional que pesquisa sobre o futuro. Agora. Eu ia falar, gente, design de futuro, como assim? Isso existe. Então, antes da gente falar sobre isso, existe uma lenda de que alguns desenhos dos Simpsons foram feitos em cima de estudos assim. Por isso que eles acertam todas, não é todas, né? Que eles acertam bastante previsões. Não sei se isso é verdade ou não, mas se a gente pesquisa pela internet, fala que sim. Mas design de futuro é alguém... Acertam, não é? Sim. Design de futuro é alguém que tenta prever uma tendência de futuro, não só ligada à ficção científica. Esses dias eu estava conversando, mandei uma mensagem lá no grupo, Michael, que eu queria puxar uma conversa sobre isso. Eu descobri que existe, além de design futuro, tem o design fiction. Design fiction é um que é feito só para ficção científica mesmo. Então é uma coisa mais direcionada para a nossa área. É alguém que direciona o futuro, mas pensando na ficção científica. Eu acho isso muito louco. Esse nosso trabalho aqui a gente fez diferente, né? O pessoal, eles dão uma olhada no futuro, tentam imaginar, por exemplo, pegam a área de educação e falam assim, como vai ser a educação no futuro? Ou como que vai ser o transporte no futuro, né? Eles não pensam na ficção científica. Ficção científica ficou por nossa conta. Legal. E como que foi feita, assim, essa questão de escolher as pesquisas, os escritores, enfim, como que foi essa organização? Ou foi uma seleção que foi feita antes? Cara, pedra, papel, tesoura. Esse foi um processo bem diferente, viu? Porque, assim, normalmente, quando as editoras e os organizadores de antologia vão fazer uma antologia nova, o que eles fazem? Eles definem a temática da antologia, né, da coletânea, fazem um edital e aí começam a coletar já os textos, né, dos interessados. Então, quem quiser participar, manda seu texto e aí os organizadores avaliam se aquele texto faz sentido ou não. O que a gente pensou? Primeiro, a gente não queria sair descartando e fazendo as pessoas trabalharem à toa, né? Uhum. Então, assim, tipo, poxa, a pessoa... É frustrante, né? A pessoa vai lá e escreve toda uma história, né? Baseada num contexto que a gente deu, e aí, para chegar na hora, ele diz, não queremos a tua história. Então, a gente inverteu um pouco a ordem disso, e a gente pediu para que as pessoas se inscrevessem, enviassem textos seus para a gente avaliar o tipo de escrita da pessoa, para ver se ela tinha ali contato com a ficção científica, se ela já tinha tido alguma produção literária de ficção, para a gente poder avaliar um pouco do estilo da pessoa, para ver se ela tinha, né, ali o básico para poder escrever uma história que pudesse compor a proposta. E a partir dessa seleção, então, a gente escolheu 20 pessoas, né, que se enquadraram aí nesse perfil, e aí a gente começou o processo de escrita. Então, as pessoas foram selecionadas antes de escreverem, e aí depois disso é que elas começaram a escrever. Então, inicialmente eram 20 pessoas, e aí depois sim é que foi feito aí mais um processo, né, de revisão e tal dos textos, para ver o que se enquadraria ou não. Nem todo mundo entrou, mas na maior parte foi por questões dos próprios escritores, nem tanto por nosso impedimento. Legal. Bem interessante. Assim, mesmo, sobre as pesquisas, né?
E aí a outra ideia era que todos os contos fossem escritos com base em pesquisa de design de futuro. Então, enquanto o selo Cyphers ficou responsável por coletar esses escritores, fazer essa seleção, a Zeit ficou responsável por falar com a galera de design de futuro, para coletar pesquisas que já tinham sido feitas, né? Porque não dá para fazer pesquisa em pouco tempo assim. Então, coletaram várias pesquisas com tendências de futuro, organizaram isso e a gente montou uma fichinha lá de cada pesquisa e depois fizemos um sorteio entre os escritores. Então, cada escritor aleatoriamente pegou um desses temas para escrever a sua história. Que demais! Muito interessante o processo. Sim, sim. Bom, e o que significa exatamente unir o mundo da pesquisa com o mundo da imaginação no contexto desse livro? Agora eu deixo para ti. Isso é um baita desafio, né? Porque se a gente pegar alguns trabalhos de tendência e transformar isso num texto de ficção científica, eu acho que exige bastante da imaginação e da criatividade dos autores, né? E eles conseguiram fazer isso, viu, gente? Imagina vocês, eu falei de um tema, né, educação. Imagina que você nunca escreveu sobre educação e, de repente, tem lá um projeto que fala como é que, imagina a educação online ou a educação no futuro, né? E você, como autor, é responsável por pegar essa pesquisa, destrinchar e transformar isso num texto. Então, no contexto desse livro, é um baita desafio pegar essas pesquisas, né, e transformar isso num conto. É muito louco, é muito legal. E a gente foi vendo o pessoal desenvolver isso, né? Eu cheguei a ler todos os contos, todos os textos, né, antes da gente publicar, antes de passar por uma revisão, cheguei a acompanhar, eu achei muito legal. Material muito rico. Imagino. O Cassiano falou aqui, né? O momento do sorteio dos temas foi tenso, mas correu tudo bem. né? Pedra, papel, assim, né? A gente podia cair qualquer coisa para ti. Eu peguei economia, o futuro da economia. Olha isso. Nada a ver eu ia chorar se eu pegasse economia. Eu sou totalmente de humanas, gente. E aí falar sobre economia no futuro. Então, mas assim, o legal é disso, é desafiador, né? Porque tu pega uma coisa que tu não imaginaria, tu nunca pararia para, vou escrever uma história. Tu não escreveria sobre aquilo. Então é legal que tu tenha essa oportunidade também de expandir teus horizontes e escrever sobre coisas que tu nunca escreveria, né? E ao mesmo tempo dentro de um gênero que tu já curte e tal, né? Que é a ficção científica. Então, a Marina comentou. Foi delicioso. E aqui esse comentário do Roberto também, bem interessante, que ele fala que ele citou um autor, né? O Harari reforça que o papel de estudar a história é evitar que erros do passado se repitam. Aqui unimos o estudo das tendências com nossa imaginação para evitar que erros novos sejam cometidos. Genial, genial. Eu acho muito que isso bom, Roberto. Resume também muito a ficção científica como um todo, né? Exatamente. Sim, bem interessante. A Keila falou que realmente deve ter sido um desafio para todos. E eu acho que é uma delícia também para os leitores ver o resultado desse desafio, né? Todo mundo já fica aqui curiosíssimo para saber o que saiu disso. Quais são esses futuros pensados, esses futuros, enfim. O que vocês pensaram para essas pesquisas? O que vocês imaginaram? Eu acho que é delicioso. Deve ser muito legal para fazer, para escrever, porque é desafiador para vocês e para a gente ler também, para a gente como leitor. Porque provavelmente são coisas que a gente não imaginaria também, né? E a gente pegar esses novos futuros aí. Diga. Imagina o Michael acordando um dia e falando assim, nossa, que vontade de escrever uma ficção científica sobre economia no futuro. Ah, com certeza. Imagina. É hoje que vai sair esse texto. Mas o Rock tá achando que houve uma interferência aí do futuro, porque o tema dele saiu tão magnífico. Os outros autores vão ter uma conversinha com o universo. Não, ele deu muita sorte mesmo. O tema dele foi muito bom. Porque tem alguns, assim, não adianta, né, gente? Tem alguns temas que são instigantes, né? Por exemplo, falar sobre o sonho, né? Sobre o Cassiano foi também que falou, teve alguma coisa a ver com sonhos, né? De como a tecnologia interferir no sonho das pessoas. Então, tem vários temas que foram muito curiosos, assim, que a gente dava muita vontade de fazer. Mas o legal é que, assim, ninguém ficou mal servido, porque todas as pesquisas, elas vinham, então, com um resumo, né? A gente organizou isso para que cada autor recebesse um resuminho do que aquela pesquisa trouxe,
o que foi estudado, com quem foi conversado, qual foi a metodologia usada para fazer aquela pesquisa. Legal. E dar uma base, né, para o autor escrever. Sim. Mas, apesar de ter aí essa orientação, assim, cada um tinha liberdade também para escrever o que achasse que, né, tirar da sua cabeça, usando aqueles estudos como inspiração. Não precisava seguir à risca, né, as coisas. Então isso também foi legal, porque foi libertador. Eu ia fazer essa pergunta aí, como que vocês tinham feito essa união, assim, entre a pesquisa e a liberdade da escrita, né? Mas acho que tá respondida, assim, vocês tiveram essa... e é legal também porque também vai da interpretação de cada autor, né? Assim, sobre aquela pesquisa, porque com certeza se fosse um outro escritor com a mesma pesquisa, seria outra história, né? Mas é bacana ver diferente, sim. Ver a personalidade de cada um. E, Luiz, é legal isso aí, você sente isso nos títulos dos contos, né? Cada autor teve que escolher o título do seu, aí você vê que são coisas totalmente diferentes. Sim. E, assim, muito bacana essa diversidade de formas de interpretar o texto e colocar no papel, né? Tem uma pergunta do Marcelo que passou aí, gente. Não sei se vocês viram. Olha lá. Eu acho que ele tá pela fofoca, assim. Né? Eu tenho certeza que ele está pela fofoca. A gente também se perguntou isso. Pode comentar. E o Marcelo colocou em palavras. Para onde foram os 3 contos? Se seriam 20, só foram publicados 17. Então, 2 dos contos, na verdade, foram de ajuste. Porque, assim, nesse processo todo, como a gente não tinha essa coisa de descartar, de jogar fora nada, todos os contos a gente fez uma mentoria junto com os autores, né? Então, assim, quando era necessário, a gente fazia uma intervenção, falava, olha, acho que aqui a gente pode adaptar isso, pode, né, melhorar um pouquinho aqui a estrutura da narrativa, ou identificava ali se tinha alguma incongruência também com a história, né, que às vezes acontece, a pessoa ali na emoção de escrever, às vezes ela, né, falta um pouco de coerência em alguma coisa. Então, assim, 2 desses contos foram ajustes que a gente né, passou para essas pessoas, e elas estavam ali num momento de vida que elas não iam conseguir fazer a tempo esses ajustes e tal, não, né, que a gente tinha um prazo para cumprir cada coisa, e aí acabaram caindo fora porque elas não iam dar conta, né, de fazer essas adaptações. Teve um único caso, assim, que realmente foi uma situação mais delicada, que foi uma pessoa que mandou um texto que já tinha sido publicado, isso era uma regra nossa, que não era para ser um texto já publicado. E aí, quando a gente pediu para a pessoa enviar, então, um texto original, feito conforme a antologia, ela mandou um outro texto que, por acaso, a gente já sabia que já tinha sido escrito antes, embora não tivesse sido publicado, mas em outro processo de seleção a gente já tinha lido esse texto. Então, eu sabia que o texto não tinha sido feito para atender a pesquisa, não tinha feito todo o trabalho que foi feito ali para todos os autores fizeram isso, né? De estudar ali as pesquisas. Então, assim, seria injusto com todo mundo, né? Se a gente colocasse esse conto também. É por isso que esse foi o terceiro que saiu. Viu? A fofoca foi servida. A gente não deixa ninguém passando fome. Jamais. Muito bom. E aí, como que, então, vocês veem essa conexão entre a ficção científica e a pesquisa de futuro? De forma... Enfim, pode ser conceitual ou de forma mais prática, o que vocês preferirem. Eu acho que tem uma conexão total, né, gente? Porque, assim, prepara o terreno de futuro para o escritor. Normalmente, o escritor, ele já pensa, né, no futuro. Quando a gente fala de ficção científica, a não ser que a gente tenha um estilo muito próprio, né? Por exemplo, quando eu pego lá um subgênero steampunk, aí eu vou escrever sobre o passado. Sim. Mas a maioria dos textos que a gente vê, normalmente, quem faz ficção científica gosta de escrever sobre o futuro. Então, imagina, assim, essa vontade já de escrever sobre o futuro. E alguém entrega uma pesquisa de bandeja para a gente, eu acho que rola aí um casamento bem bacana entre essa parceria, né? Muito legal. Acho que é por isso o que o Michael falou no início, né? Por isso que a gente ficou entusiasmado em participar desse projeto. A gente vislumbrou como é que isso é interessante para os dois, né? Para os dois mundos. E eu sei que a gente não tá, assim, com o pessoal da Zite aqui, né? Infelizmente, mas como que vocês viram nessa... como que foi essa fruição, assim, dos contos para a parte deles, né? Que daí foi ao contrário, né? Eles fazem essas pesquisas, né? Técnicas, tendências e tal, e como que foi a reação deles lendo esses contos, tendo essa experiência com a ficção, assim? Então, o legal é que a gente montou um grupo, então, com todo mundo, né? Então, na verdade, assim,
só para vocês terem uma ideia, são cerca de 70 pessoas envolvidas em todo esse projeto. Tá? Para a gente ter uma ideia da dimensão disso. Porque, assim, além dos autores, a gente tem os pesquisadores. Algumas pesquisas foram feitas por mais de uma pessoa, então tinha equipe lá de 5 pessoas trabalhando dentro de uma mesma pesquisa. A gente tem os ilustradores, e aí, voltando a um ponto que a Luísa tinha falado, né, vocês tinham comentado sobre essa de um com o outro, né, do escritor, e como cada um tem um estilo diferente para escrever. E a ilustração é mais uma história a ser contada. Né, porque é outra visão, porque aí o ilustrador olha e ele faz a interpretação dele também. Então, assim, é a pesquisa, é o conto, é a ilustração. Então, assim, são universos se cruzando para contar uma história, né? Isso também foi muito legal. Mas eu estava falando do grupo. Então, com esse grupo, a gente teve a oportunidade de fazer muita troca ali. Né? Então, além dos autores poderem ter acesso a quem fez a pesquisa, conversar, fazer pergunta, né? Tentar alinhar o conto para que todo mundo, né, se entendesse, se enxergasse ali no conto, a gente também teve essa oportunidade, assim, dos pesquisadores depois lerem o conto em primeira mão, né, poderem ter acesso também a essas histórias, e os ilustradores também, que logicamente tiveram que ler os textos para produzir os desenhos, né, então foi muito multidisciplinar mesmo, assim, porque todo mundo participou um pouquinho de cada coisa. Legal. Muito legal, né, e a gente tem ali o prefácio do Augusto, né, o Michael, que caiu com uma luva, né, que ficou bem bacana. Ficou, inclusive a sinopse que a gente escreveu para o livro é baseado muito no prefácio dele, porque ele resume muito bem a ideia do projeto, assim, né? O Augusto, ele é um cara super, ele é mais o designer, né? Design, como ele chama, ele é future thinker, né? Um pensador do futuro. E então ele é um cara que tem muito contato, assim, então ele conhece muitos designers, muito pessoal da pesquisa. Então esse lado todo, né, da pesquisa mesmo, ele trouxe ali através da Zite, através de pessoas que já se relacionaram com a Zite também, né? Então, por isso que acabou ficando aí tanta gente envolvida nesse grande projeto. Muito interessante o projeto, gente. E como que foi o processo, então, de transformar essas tendências de design futuros em contos de ficção? Acho que eu vou falar mais eu, né? Já que eu escrevi também, né? Então, eu também, além de organizar, eu também escrevi um dos contos, né, como a gente falou, então eu consegui participar dessa fruição também. Assim, a gente deu muita liberdade para cada escritor escolher o processo como ele ia fazer. Então, teve escritores que tiveram um contato muito estreito com os pesquisadores, de perguntar, de rebater o seu texto, ver o que o pesquisador achava, tal, né, eles pegando interferências ali deles. E outros foram mais livres e, assim, tipo, liram, foi o meu caso, assim, eu li a pesquisa e agora deixa eu pensar comigo aqui. Até porque eu queria também, eu acho que, aí no meu caso, né, vou falar por mim, eu acho que o legal da ficção justamente é tu fazer esse deslocamento da realidade, né? Sim. É tu poder pensar numa coisa que não está escrita, uma coisa que não está, que está nas entrelinhas ali daquela tendência, né? Então, tipo assim, a tendência, muito legal. Mas o que eu posso pensar que saia disso aqui, que traga para um outro universo, né? Até porque a realidade às vezes pode ser meio chatinha, né? Mesmo que a gente esteja falando de futuro, às vezes ela pode ser meio monótona, assim, porque uma coisa que a gente não pode ignorar, né, gente? O futuro está bastante obscuro, embora a gente tenha feito aí várias pesquisas para enxergar. Então, a ficção tem esse papel também, da gente iluminar um pouco o futuro com coisas que deem uma outra perspectiva mesmo, né? Mesmo que ela seja meio distópica, mas para a gente poder enxergar um pouco daquilo que a gente talvez gostaria, ou daquilo que a gente quer impedir que aconteça, né? Sim. Faz sentido. Faz todo sentido. Show de bola. E os contos possuem alguma conexão assim estilística, ou enfim, se eles são mais positivos, são otimistas, ou é completamente diferente, assim, cada escritor teve sua liberdade mesmo, como foi? Fala aí, Henrique, o que tu achou? Posso falar da impressão que eu tive, né, porque eu li todos eles, não li assim na sequência, agora que eu vou pegar o livro pronto, vou ler todos eles de novo, né, mas não tem estilos parecidos, não encadeiam nenhuma sequência, não tem essa intenção, né? E também é isso. Não,
São contos independentes, com autores que têm estilos diferentes e contam coisas diferentes. É muito legal. Vai ser uma riqueza, assim, cada conto é uma surpresa diferente. Sim. E como por que incrível foi que pareça, Pode falar, tem até algumas utopias também. Porque a gente tende a pensar no futuro sempre, né, para um lado mais distópico. Mas Sim. tem umas distopias ali também, tem umas histórias mais positivas. São poucas, né? Mas tem. Com certeza não é do Vinícius. Certamente não. Mas e como que foi o desafio, assim, para vocês, como organizadores, assim, para ir mesclando enfim, para também ter uma unidade, né? Claro, a unidade vai ser, né, pensar o futuro, assim, mas quais que foram os principais desafios de vocês como organizadores desses contos e essas histórias? Eu vi que tinha um biquinho aí para falar, Henrique. Eu achei que ia ser mais fácil, viu, Luiz? Foi muito, muito trabalhoso. Até agora, para fazer esses posts finais aí, né? O Michael e eu correndo para fazer resumo e texto, e ele montou todas as imagens, os cards aí, gente. Não sei como é que o Michael arruma tempo para isso. Também não sei. Mas foi... Dormir para quê? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Né, Michael? Foi bem trabalhoso, viu? Para vocês terem uma noção, ó, quando a gente pegou o projeto lá no início, o Michael, ele trabalha com gestão de projetos, né? Ele pegou e destrinchou para a gente de uma forma tão bonita, tão bacana. Falei, caraca, vai ficar muito legal. Eu trabalho um pouquinho com Project, né? Então eu ensino um pouquinho de MS Project, que é uma ferramenta para isso. E eu olhei aquilo e falei assim, ó, tem coerência, né? Acho que dá certo. Só que depois, durante o desenvolvimento do projeto, a gente viu que não dá para mensurar a criatividade. Eu tiro essa conclusão para mim, tá, Michael? Não dá. A pessoa que escreve, ela não pode trabalhar com uma planilha, com prazo. Depois a pessoa que desenha também não. Então, assim, as coisas fugiram um pouco desse prazo, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de entrar no ar, tinha uma previsão, não sei se a gente pode falar qual que era a previsão do lançamento. Claro. Pode, né? Então, essa antologia, gente, o pessoal que está nos ouvindo, era para ter saído no primeiro semestre. Era um planejamento que a gente fez outubro do ano passado. Começamos lá em outubro. Do ano passado que a gente começou. Foi em outubro. E o nosso planejamento era soltar essa antologia dia 25 de maio, que é o aniversário do selo Cyphers, né? Sim. Mas vocês foram audaciosos, né, no planejamento. Galera. Pois é. Mas, Luiz, se você olhar o planner que o Michael montou, cara, a gente fala assim, não tem como dar erro. O negócio é muito ajustadinho, né? O Rob não perde a piada. A gente estava acostumado com os escritores do selo que super dá certo. Né? Sim. Vocês são máquinas, né? A gente tem muita sinergia. A gente tem muita sinergia, né? Porque a gente já é um grupo ali muito coeso, né? Que a gente já tem. E ali, todos os escritores do selo participaram da antologia, só que teve vários outros que não são, né? Que não fazem parte do nosso selo, e fora os designers, fora os ilustradores, fora o diagramador, né? Toda essa galera. Então, assim, sempre vai... É normal acontecer esse tipo de coisa quando tem pessoas que de fora, assim, que tu ainda não criou essa sinergia, né? Mas, olha, foi além do que a margem de erro previa. Para 2 para cima, 2 para baixo. Não, foi 6 meses. Mas eu achei legal isso que você falou, que é difícil mensurar a criatividade, porque realmente né? Cada um tem um tempo. Cyphers não serve de base, gente. Esse povo, olha, vamos escrever um conto para a semana que vem? Vamos! Sai do conto de todo mundo. É impressionante. Aqueles que alguns escritores dormem. Alguns deles dormem. Os meninos, o conto Cyphers não, mas os outros dormem. Mas o Rock falou, e depois ficou bem melhor, então tá tudo certo, né, gente? Eu sou da filosofia que acontece quando é pra acontecer, então tá tudo bem. O Cassiano, com mais referência aqui, ele comentou sobre o desafio de extrair a história das pesquisas. Tem uma frase do Frederick Pohl que ilustra bem isso. Uma boa história de sci-fi deve ser capaz de prever não um automóvel, mas os engarrafamentos. Boa. Eu amo muito que ele legal. vem
com a referência, ele vem com a citação. Eu queria ter um HD interno desse, sabe? Eu acho muito chique a pessoa que tem esse professor de literatura. É que ele tá bem parafusado no Kengo dele, entendeu? Os parafusos do Kengo dele estão tudo ajustadinhos. Os parafusos do Kengo dele estão, exato. Porque, gente, jamais que eu lembraria uma citação dessa, mas é exatamente isso. Mas, chegou o Fernando. Chegou o Fernando. Boa noite. Fernando chegou. Oi, velho do Paradoxo. A gente tem que dar boa noite para os dois. É verdade. Oi, velho do Paradoxo, tudo bom? Oi, Fernando, tudo bom? Mas, Thaís, tem um segredo aí, né? Eu acho que o Cassandra, ele se preparou para essa live de hoje, porque, enfim, ele ajudou a montar aí o cronograma, né, Michael, para esse lançamento. Então, o cara fez todas as etapas. Entendi, ele já estava com as citações prontas. Eu acho que sim. Ele já tinha planejado já. Muito bom. E já que a gente está falando em futuro, em depois, enfim, vocês acreditam que algum desses cenários que vocês ilustraram, que foram ilustrados nesses contos, eles podem de algum momento acontecer? Algumas tendências, você acha que foi... Tem alguma que é assustadora, alguma que é esperançosa? Como é que estão essas tendências aí para o futuro? Para a gente já ficar preparado, porque eu tô achando que o mundo vai acabar. Não, eu acho, vou falar de achismo, tá? Eu acho que existe uma possibilidade muito grande delas acontecerem. Tanto as que têm um viés positivo, quanto as que têm negativo, né? A gente tem uma tendência aí a apreciar mais as que são de cunho negativo. Não apreciar, mas é que a gente está meio assim negativo no mundo, né? Né? Mas tem coisas que eu acho que são possíveis sim, viu? De acontecerem aí. Sim. Fui bem genérico. Então aqui mas... Como é que tá no meu áudio para vocês? Porque uma pessoa veio falar comigo aqui e disse que achou que estava meio abafado, mas isso falar no começo. Não sei se ainda tá assim. Não, tá perfeito. Antes estava mais baixo. Agora não. Antes estava, tá, então melhorou. Então foi isso. Tá bom. O Fernando comentou que além do engarrafamento tem uma mecânico também. Ele é mecânico, engraçadinho, né? Boa. Gente, vocês estão piadistas, gostei. Eu achei que o Henrique não quis entregar, foi nada. Ele só deu duas palavrinhas assim, ó. Que é isso? Deixa curiosidade. Mas olha que legal, ó. Quem quiser saber de onde é que veio as coisas, todos os contos, eles vêm com a fichinha com um resumo da pesquisa. Então dá para saber também o que foi. Daqui a pouco a pessoa pode olhar e dizer assim, mas eu escreveria diferente. Então vai lá e escreve a tua história. Quem sabe a gente tem mais um... Essa coletânea pode ser muito maior do que ela já é. Gente, é bem legal, né? Que já vem com a pesquisa junto, a pesquisinha lá mastigadinha. Eu estou muito curiosa por essas pesquisas de futuro. Eu ainda não superei o design de futuro, tá? Eu não superei essa profissão. Thaís, você falou de pessoal tapiadista, né? Mas vocês sabem, não sei se vocês sabem, até para escolher o nome da antologia, a gente fez uma votação, né? Sim. E o nome depois ganhou, foi o mais votado. Aí, como a gente está no Brasil, né, a piada pronta, tudo virou depois a gente vê, depois a gente lança. Se vocês pegarem o chat aí, o Marcelo falou depois umas 15 vezes, o Rock Fernando também. O Rock também, cheguei depois. Legal, piadinhas. Mas aí, o brand do livro já está feito, né? Já. A Keila falou que já ia perguntar das pesquisas. Ela está querendo saber mais sobre as pesquisas, como é que é, o que vocês acharam das pesquisas, vocês acharam interessantes, vocês que leram, o Michael que leu principalmente, né? A pesquisa sobre economia, que deve ser muito interessante. Não, as pesquisas são muito legais, assim, porque elas realmente dão uma perspectiva, e muito focado no Brasil mesmo, né? A gente fez questão, todas as histórias são histórias que se passam no Brasil, então as pesquisas também foram feitas com base no público daqui, né? Entrevistando pessoas daqui, vendo a realidade do nosso país. Então, na verdade, elas são até bastante intuitivas, assim, né? Tô lendo a pesquisa, tu meio que eu suspeitava, sabe? A gente tem porque a gente conhece a nossa realidade aqui, a gente sabe que a gente é um país muito atípico, né, em relação ao resto do mundo. A gente tem realidades muito próprias e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas tendências que vêm de fora que nos influenciam também, né, que a gente sabe. Sim. Então, foi muito legal ver isso em números também, sabe? Algumas trazem um pouco mais de percentual e tal, e da gente enxergar coisas que às vezes estão na nossa intuição. Ali a gente viu,
Eu falei, eu sabia que ia acontecer. Sabia que era isso. Mas tem um tempo, assim, essa projeção, ou é muito, né, desse depois dessas pesquisas, eles têm essa estimativa ou não? Fica mais genérico? Geralmente, as que tinham esses dados mais, assim, de tempo, elas falavam numa janela de 5 anos. Ah, é próximo. Mas, claro que para os contos a gente não tinha essa limitação, né? Então a gente jogava pro alto. Legal. Ainda mais ficção científica, né? Vou pôr daqui sério. O Fernando já vem com nunca faça ontem o que você pode fazer depois. O predestinado nunca mais será o mesmo após o depois. Boa. Estou curiosa para conferir todos os Eu contos. tô curiosa pelo conto do Marco, pelo conto do Fernando, pelo conto de todo mundo. Todo mundo, né? Sim. E tem o que você comentou, né? Que eu era temática de economia. Pode falar mais sobre essas temáticas que foram, assim? Que você lembre aí, assim. Cara, tem sobre educação, futuro da educação, futuro da economia, sobre guerras, conflitos, né? A visão de brasileiro sobre os conflitos no mundo, sobre mercado, sobre tecnologia, Web 3.0, sobre... que mais, Henrique? Me ajuda aí. Meu HD tá limpo, cara. A gente dividiu para ler lá, fazer os resuminhos. Olha, já esqueci tudo. Não julgo. Eu tô admirado que você lembrou de tanta coisa, Michael. Tô lembrando de alguns. Sobre o futuro do lixo, inclusive, foi pesquisado. Futuro do sexo, futuro... Sim. Que mais? Vai ter um hot no meio, quase hot mesmo. Depois tem hot. A piadinha. Bem variado. Educação empreendedora, que foi o tema do Fernando pegou. Ai, lembro porque é o dele, educação empreendedora. Muito bom. Muito interessante. Interessante, muito mesmo. Mas, imagina o Fernando acordando um dia, olhando no espelho e falando assim, oba, vou escrever um conto sobre educação empreendedora. Com certeza. O Fernando, a gente estava falando... dos sorteios. A gente falou dos sorteios, Fernando. O Michael falou que pegou um de economia. Foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu acho que só o Rock, todo mundo amou. Só o Rock pegou uma coisa tranquila, né? O resto, todo mundo teve que se virar aí nos 30. Mas a graça do desafio é esse, né? Escrever coisas diferentes. Eu tô muito curiosa para saber no que deu depois. Até fui abrir a pasta aqui para lá. Tinha sobre design multiversal. Nem sei o que tinha sobre imersão de futuros. O que o Rock pegou, ele tinha a ver com futuro a partir de sonhos e utopias, que a gente tinha comentado também. Biodesign, neurotecnologias. Legal. O Fernando falou assim que falar de educação empreendedora foi um desafio, porque ele fugiu da escola. Ai, Fernando. Muito bom. Fugiu da escola, foi ótimo. Não, mas educação empreendedora me dá preguiça só de ler o nome. Educação empreender. Educação não, mas empreendedora já me deu socorro. Pode pegar muito para a questão da autonomia, né? Também. Porque para mim já tem que criar uma empresa, já tem que. Esse negócio de empreendedorismo não me pega. Mas olha, pode ser interessante o conto sobre isso. Eu não consigo nem imaginar onde isso vai parar. Olha, com o Fernando a gente não conseguiria imaginar. E ficou legal o texto do Fernando, viu? Eu tenho muitas curiosidades. Eu inclusive, já peguei, galera, aquela já pegando o gancho. O meu livro já está no meu Kindle. Então, a gente está aqui falando a meia hora do livro. O livro já está lançado, já está disponível na Amazon. Para os assinantes do Unlimited também está disponível no Unlimited, mas ele está com um precinho assim, muito R$13,99. É um cafezinho com açúcar na padaria. E vocês vão ter acesso a todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui a gente falar, né? 1 ano de trabalho envolvendo 70 pessoas, as pesquisas, as pessoas, os escritores escrevendo sobre essas histórias, todo esse trabalho de produção incrível, por uma bagatela de R$3,99 ou no Kindle Unlimited, você já está disponível. Então, para tudo que vocês estão fazendo agora, vai lá, empresta e volta. Obrigada. Continuando.
E tem versão física também na Wiclap, quem quiser. Também já menos de R$30, né? Porque não dá para a gente fazer por R$3,99 físico. Mas bem baratinho também. É um livro, tipo, deu 190 páginas, né, de história, porque cada conto ficou mais ou menos com 1.000 palavras, né, para vocês terem uma ideia, assim, umas 4, 5 páginas por conto. Assim. Então, são contos curtos também, são contos rápidos, né? Porque a proposta era a gente ter o máximo de pessoas possível participando, o máximo de visões diferentes sobre o futuro, né? Então a gente não queria que ficasse uma coisa extensa demais por causa disso. E as ilustrações, cada conto tem sua ilustração também? Tem. Cada conto tem sua ilustração. Legal. Cada um de um ilustrador diferente. Olha só, realmente é múltiplos olhares, assim, né, sobre os futuros. Sim. Legal. E aí a gente vem com uma pergunta mais filosófica que eu amei, assim, aqui. Vocês acreditam que a ficção científica pode realmente influenciar e mudar o futuro? Como a Antologia Depois contribui para isso? Eu acredito que sim, hein? Eu descobri esses dias, eu falei aquela hora um pouquinho, né? Existe esse design fiction, que é, assim, o futuro imaginado em cima da ficção científica. Então, por exemplo, eu não li sobre isso direito, mas eu tenho um amigo, vou citar ele aqui, é o Jair Gustavo. Ele começou a ler trabalhos assim, porque a gente está trocando ideias sobre isso. Ele falou que existe, por exemplo, um exemplo, você pega pneus Pirelli. Eles vão pegar trabalhos de ficção e começar a imaginar assim, tá, tudo bem, no futuro os carros vão ser voadores, vão precisar de pneus? Não. O que a gente faz o que vai acontecer com o nosso negócio no futuro? Legal. Né? Então, a pergunta de vocês aí, trazendo para a nossa realidade, a ficção científica pode influenciar? Claro que pode, né? Se a gente pegar Júlio Verne lá atrás, submarino, viagens de balão, foguete. Tanto de coisa que ele né? adivinhou que ia existir no futuro, adivinhou. Exato. Então aí a gente fica brincando com aquilo. Ele adivinhou ou ele criou tendências, né? Exato. Então, eu acho que a ficção científica, ela pode possibilitar essa criação de tendências. Se a gente olhar aí com um olhar bem apurado, né? E eu acho que a Antologia Depois tem muito para contribuir com isso. Inclusive, eu estava assistindo esses dias um reel do cara falando sobre justamente isso, né? Essa coisa, o futuro ele é meio que uma profecia autorrealizável. Se a gente for olhar o que a tecnologia está produzindo hoje, né, em termos de astronáutica e de várias coisas que a gente está fazendo hoje, tudo isso fez parte da ficção lá dos anos 60. Né, dos anos 50, 60. Então, hoje, o design das coisas, o visual que a gente tem hoje, ele é baseado naquilo que as pessoas esperavam e que foi imaginado. Então, assim, talvez, se não tivesse existido essas obras de ficção, a cara das coisas hoje seria totalmente diferente. Mas elas foram baseadas nisso que as pessoas criaram uma expectativa, né? Elas imaginaram, né? Elas acessaram a imaginação desses artistas, né, que criaram essas visões, e elas criaram a expectativa de como o futuro seria. E aí agora ele está sendo exatamente como foi desenhado. Então não é porque ele foi previsto, mas ele foi impulsionado. Sim, Michael, isso é muito louco, né? Quando a gente pega Star Trek e os comunicadores deles. Será que eles criaram tendência para virar o celular que a gente tem hoje? O Rock tá falando que o tablet e a videochamada nasceram com card. Pode ser. Pode ter nascido. A questão das possibilidades, né? É muito interessante isso. Acho que por isso que a gente ama também, né? Como leitoras, né? Também a ficção científica, né? A gente vê possibilidades ou então alertas, né? Que também é o que o Cassano estava trazendo, né? As utopias são como um desafio. Passamos a tentar realizá-los. As distopias são alertas. Menos pro Elon Musk, que entende tudo ao contrário. Elon Musk mesmo. Mosca. Olha, a gente não queremos falar sobre o louco. Ele é louco alucinado, ele tem probleminha. Muitos. O Cassano tá falando que o StarTAC, aquele celular da Motorola, StarTAC, ele foi inspirado nos comunicadores de Star Trek. Aí, ó. Tá vendo? Eu lembro que quando eu tava na faculdade... um roxinho. Sim. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, tava estudando sobre as distopias clássicas, né? Muito se falou sobre isso mesmo, assim. Eu lembro de assistir um documentário, alguma coisa falando que 1984, Admirável Mundo Novo, eles foram responsáveis por muitas coisas não acontecerem no futuro. Que coisas foram mudadas, porque falam muito também de questões de fascismo, de autoritarismo, de controle das pessoas, etc, etc. Que a sociedade foi se moldando para não fazer aquilo que aconteceu lá. Não sei se está muito certo. Talvez por um tempo.
Mas Eu suspeito que algumas lideranças de hoje em dia se basearam em algumas histórias para, né? Eu também. Mas muito, durante um tempo, tentaram não reproduzir aquilo justamente porque deu merda. Então, concordo com as falas de que realmente a ficção científica está aí para isso, né? Para pensar nos futuros. Oi, Cris, nem vi que você estava aí. Chegou, Cris chegou agora. Ela falou que foram muitos temas desafiadores e todos os autores arrasaram. Eu tô com muita inveja de quem já leu, já tô aqui assim, ó, vai acabar a live, já vamos lá baixar, né, pra gente poder ficar por dentro. Muito chique. Sim. E o Fernando já tá viajando, falando que criando paradoxos temporais. Né? Podemos dizer que o presente é um retrofuturo? Fiquei confuso. Talvez. Talvez. Há todo um esforço para que no fim dê tudo errado. É sobre. Depois. Muito bom. Bom, então, já que a gente falou sobre a questão do futuro, o que vocês esperam que os leitores levem consigo depois de ler depois? Depois. A cara do Michael foi ótima. Piadinha pronta. Sei lá, eu imagino assim que o leitor ele vai absorver coisas boas ali, né? Mesmo das distopias que existem lá na antologia. Eu espero que vocês que vão ler aí, né, de cabo a rabo, que vocês consigam aproveitar bastante essa experiência, que é bem legal. Eu fiquei imaginando aqui agora, durante a nossa conversa, que dá para fazer uma sequência de leitura assim, ó. Abriu lá o primeiro conto, viu a ilustração, vai para o final do conto, lê o título da pesquisa, vê quantas pessoas escreveram lá, depois volta e lê, vê se identifica alguma coisa, né? Fala, nossa, esse autor escreveu sobre o tema, ou então ele viajou na maionese, eu nunca escreveria sobre isso. Então, cria, assim, possibilidades de vocês enriquecerem suas leituras através dessa experiência de leitura. Hein? Sim. Enrolei de novo vocês. Não, eu gostei da sugestão, assim. E eu espero que as pessoas, ao lerem, elas não fiquem só nas histórias, assim, que elas consigam criar suas próprias histórias, sabe? Que elas consigam imaginar possibilidades através daquelas ideias ali, né? Daquelas pesquisas, tipo, tá, essa foi a visão desse autor, mas e se? Né? E se eu fosse escrever uma história sobre isso, como seria? O que eu imaginaria? Porque é tanto exercício imaginativo que eu acho que isso também dá espaço para as pessoas verem que existem muitas possibilidades, que todo mundo pode, de alguma forma, ajudar a criar esse futuro, ou não, né? Ajudar a criar uma visão do que a gente não quer para o futuro. Isso aí, Michael. Sim, ufa! Michael respondeu bonitinho. Vai. Eu quero saber se mais alguém que está aqui tem mais perguntas para os meninos, aproveitar que a gente está aqui, a gente tem mais alguns minutinhos, a gente não vai enrolar eles muito, porque eles ficaram abismados com as nossas lives de 2 horas. Gente! Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Agora eu entendi por que a Luísa estava tomando café às 8 da noite. Exato! Sim. O que vem depois aí do lançamento, contar como... sei lá, projeto de divulgação, onde que o pessoal reforçar onde que o pessoal encontra, ou enfim, se vocês deixem as redes. Redes também, mas também como que vocês pretendem divulgar, assim, se pretende levar para outros lugares também o livro. Enfim, vamos falar isso sobre depois. Bom, como a Thaís falou, né, ele já está disponível na Amazon, né, pelo Kindle Unlimited, então quem tem assinatura não vai pagar nada mais para baixar. Ou, se não tiver assinatura, ele está só R$13,99, então é super baratinho também para quem tiver o Kindle. E se não tiver o Kindle, é só baixar o aplicativo também da Amazon aqui no celular, que dá para ler no celular. Dá para ler também no desktop, pela página da Amazon, se tu comprar. Então, tipo, tem todas as possibilidades. E se tu quiser ainda ter uma versão física, né, pode comprar pelo site da Wiclap. Todos esses tu acha entrando no perfil do Cyphers, @cyphers.br ali no Instagram. Na nossa bio tem todos os botões ali, tanto para acessar a Amazon, quanto para o Wiclap, quanto tem também o dessa live aqui de hoje. Legal. Verdade. Muito bom. Aqui ele falou que o melhor da leitura é gostar da criatividade. Eu acho que bem exatamente, isso aí. É isso, o Vini chegou. Olha o cabeludo. Olha o cabeludo chegou. Não,
Não, é que eu vi que o pessoal não quer dar muitos spoilers, né? Porque o pessoal só fica a curiosidade, assim, né? De ficar, meu Deus, quero ler. Mas tudo bem, tudo bem. Bom, pessoal do chat, se quiser mandar perguntinhas. E eu, como leitora, posso dizer que fiquei muito curiosa para conhecer essas histórias, esses contos. É muito interessante a ideia de pegarem pesquisas que já existem para colocar e imaginar esses futuros que podem existir, né? Pesquisa sobre o futuro e imaginar esses futuros como seriam. Eu acho que gente, é um livro que tem tudo para ser uma delícia, né? Começa por aí. Eu já estou curiosa para saber quais foram os futuros que vocês pensaram. E a ideia do Michael, realmente, da gente imaginar outros futuros que nós também pensaríamos para essas histórias, para essas pesquisas, é muito interessante, porque dá um leque de possibilidades para a gente realmente não deixar as merda acontecer, né, galera? É sobre isso, né? Porque as pesquisas são para futuros bons. A gente quer ter um futuro. Ter um futuro já começa sendo quase utopia. A gente já vai estar no lucro, né? Se a gente tiver um futuro. E, Michael, e sobre essa diferença, assim, de escrever com base em algo ou escrever completamente de uma ideia sua que sem baseado em algo? Tu notou muita diferença, assim? Ou para ti foi uma experiência? Então, a questão é que, assim, a premissa da ficção científica é a gente buscar se calcar na realidade para poder imaginar possibilidades, né? Então, de certa forma, isso já está muito presente no escritor de ficção científica. Porque a gente sempre... Tudo que a gente faz é pegando pequenas coisas que a gente observa, né? Uma notícia do jornal, uma matéria de revista, né? Ou uma série que aborda algum assunto sobre tecnologia. Então, todas essas coisas elas já servem como base para o escritor de ficção científica, né? É diferente, por exemplo, se tu vai escrever uma fantasia ou um realismo mágico, que tu tem mais possibilidade de fugir do que está acontecendo, né? Na verdade, tu tem uma abertura, apesar de que tudo é influenciado pelo seu tempo, né? Pelo espírito do seu tempo. Falando de Zeitgeist aí, né? Que a gente estava falando da Zeit. Mas eu acho que o escritor de ficção científica ele já tem uma tendência para observar isso, né? Para olhar para o que está acontecendo e tentar escrever em cima. Então, meio que isso já é um terreno comum, assim, para quem é do gênero. Ô, Luiz, vou complementar aqui uma outra coisa que eu entendi, ó. Imagina assim que o Michael sentou ali o semestre passado, escreveu as crônicas do Interlúdio. Isso saiu tudo da cabeça dele. Então ele foi lá e sentou e pirou lá e escreveu 6 livros de uma vez. Outra coisa é a gente direcionar o escritor a escrever alguma coisa. O pessoal do Cypher já está acostumado a fazer isso, porque a gente está na nossa 4ª antologia. Então a gente pega, por exemplo, o tema folclore. Você não vai poder fugir do folclore. E não vai poder fugir da ficção científica. Então, eu acho que essa experiência para eles aí, para o Michael, para o Fernando, para todo mundo que está aqui na live, foi assim, tirou de letra, né? Que para eles já estavam acostumados a fazer isso. Escrever direcionados para alguma coisa, né? E a relação com os escritores que não eram do selo, como que foi? Mas eu acredito que quem já é escritor já esteja acostumado, né? Porque como vocês comentaram que as coletâneas também tem isso, que dá um tema, né? Então meio que já tá na vibe da profissão, assim, né? Geralmente as antologias já tem, né, um direcionamento, a gente já chega pro escritor. E o que é mais legal disso aí, desse projeto, é que, assim, numa antologia, sei lá, sobre horror cósmico, o tema está posto, horror cósmico, e aí vai ter alguma outra definição ali, e todo mundo cria a partir daquilo. Aqui não, cada pessoa teve a sua pesquisa. Sim. Então, a gente está falando sobre futuros, mas tu vai falar sobre o futuro do dinheiro, sabe? Então, tu vai falar sobre o futuro da educação. Então, cada um tem o seu nicho, e aí foi muito legal de tu ter essa oportunidade também de, dentro desse grande tema que é o futuro, tu ter um tema que é só teu dentro da antologia. Então, as coisas, por isso que a gente conseguiu também ter bastante diversidade nas histórias. Sim. Legal. E vocês comentaram da liberdade que cada um teve, né? Então, realmente, nossa, eu tô muito curiosa para ler. Eu só posso dizer isso. É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que tem a liberdade, tem a pesquisa fechada que vocês têm que estar nela. Vocês não escolheram a pesquisa veio para vocês. Eu acho que é um exercício, deve ter sido um exercício de criatividade muito interessante, no mínimo. No mínimo interessante. Foi sim. Com certeza. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, meninos, mais alguma coisa que vocês querem falar, deixar registrado aqui? Henrique, você que falou demais, só enrolou a gente, ele só enrolou a gente. Né?
Olha, eu queria dizer que encontrar vocês assim, mesmo virtualmente, é sempre um prazer, viu? Acho que a gente devia fazer mais vezes isso. Eu Mas não acho. fazer live. Não fazer live, só jogar a conversa fora, assim, porque isso faz bem pra alma. Mas viu? as nossas lives Verdade. são pra isso. É por isso que a gente fica 2 horas. Você não entendeu? Só jogando a conversa fora. Vocês estão fazendo terapia, é isso sim. É, claro. E enchendo o carrinho da Amazon também. São os 2 objetivos. Mas muito bom mesmo, muito bom conversar com vocês. E com o Henrique eu não tinha encontrado, assim, mesmo que virtualmente não tinha batido mais papo, só acompanhava aí pelo Instagram. Então, obrigada aí pela Pessoalmente, eu oportunidade passo, de eu conhecer. fico parecendo uma criança perto dele. É verdade. Eu tirando foto com o Henrique e o Rogério eu aqui no meio. E o Rogério? Eu sou apenas um hobbit. Foi uma baita surpresa encontrar a Thaís lá, de repente ela Gente, não apareceu foi assim, combinado. ué, Não foi combinado. Eu mandei mensagem pro Henrique. Henrique, onde você tá? Porque eu sabia que ele ia. Onde você mas tá? não funcionou, não funcionava a internet, eu não consegui ver. O outro Henrique. Ah, pro outro Henrique, Não chegava. Pro o Nerd. nerd, o nerd Sim. divino. Eu mandei mensagem pro outro Henrique. Estou aqui ele tava na frente da Aleph. Eu, tá bom. Aí a gente tava lá do outro lado, lá na Biboca, até a gente achar a Aleph. Eu chego, tava os 2 bonitos lá com ele. Ah, mas não é possível. Que legal, que A gente legal. tem que causando Foi confusão. bem bacana. Ó, eu vi que Ai, o que Marcelo Ica tá aí, ó. Marcelo Marcelo tá, disse chegou agora há que- pouco. Para a opinião dele, que ter um tema até ajuda na criatividade. Ele compartilhou com a gente. E o Fernando, que foi falando que foi uma experiência super bacaníssima. E o Marcelo também comentou que se sentiu muito feliz por estar em uma obra Cyphers, pelo qual sou tão fã. Que bacana. Show de Eu bola, achei legal, Marquinhos. assim, né, que vocês abriram, né, para todos os escritores que quisessem, né, se inscrever, enfim, participar, né. Então, eu achei bacana, assim, que também para nós leitores, né, que já é super fã do selo, com certeza, mas a gente também tem a oportunidade de conhecer outros escritores, assim, né, a partir ali da antologia. Então, muito bacana. Uma Muito antologia legal. é sempre gostoso ver uma antologia com vários autores, porque você vai conhecendo a escrita, um pouquinho da escrita de cada um, né? E aí dali você parte para os outros livros dele. E o Vinícius tá falando que o Henrique tem 3 metros de altura, é verdade. Exagero, hein, meu? Mas eu acho que a graça da antologia é essa mesmo, né? Conhecer várias escritas diferentes, conhecer vários autores diferentes. E, gente, ó, todas as antologias Cyphers que eu li, não dá nem para escolher qual que é o favorito, porque são todos incríveis. E eu tenho certeza que essa seleção que foi feita também com os convidados, enfim, as outras pessoas também tá incrível, sensacional. Não tenho dúvidas que foram escolhidos a dedo. Então, assim, não espero menos do que uma obra excelente. É isso aí. contar. Leiam, curtam, porque valeu o esforço, viu? Foi bem bacana. Que bom, que E foi legal. muito legal mesmo isso de ver pessoas diferentes, assim, porque tem várias pessoas que orbitam ali, né, o selo, que são outros autores, que também são ótimos escritores, mas que, sim, tipo, a gente não tem espaço também para agregar todo mundo, né, para fazer parte do selo e tal, porque, enfim, tem toda uma burocracia de tomar decisões isso dentro do próprio grupo e tal. Então, a gente seria uma oportunidade perfeita da gente poder colocar outras pessoas que também são super baita escritores de ficção científica e de fazer parte de um projeto que também fosse assinado pelo selo, sabe? Então, foi muito legal também a gente poder abraçar esses outros autores e a gente espera que possa ter outros projetos aí. Inclusive, o Vinícius está aí, a gente estava conversando esses dias com ele sobre uma possibilidade aí que talvez a gente leve lá para o muito maior, viu, Henrique? Nem te falei isso ainda. Spoiler! Viu, gente? A minha Viu, pergunta Vinícius? Valeu a que veio pena. depois, ela não estava fora de contexto. Eu amei o Rock falando que a antologia tem cara de festa em que cada um leva um quitute. Coisinha de festa juvenil. Ai, muito bom. De velho só tem o velho do paradoxo. Para que eu gosto do velho do paradoxo. E o Rock vai reler depois. Vai reler depois. Vou reler Depois. Gente, cara, mas realmente a piada isso não vai ter fim. Não, vira um inferno, porque eu já comecei. Depois. Eu já Então, comecei se a fizer uma piada. versão 2, né? Vocês viram o que vem depois, né? Ó, a Keila falou pra gente continuar a live, que já sai spoiler. O Mike já lançou o Vinícius. Daqui a pouco a gente conversa. Ai, muito bom, galera. Bom, vamos encerrar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, chat?
Vamos lá, chat, perguntas. Depois não vai ter como perguntar mais. Última chance. Ai, que inferno. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Não? Bom, então é isso, galera. Muito obrigada, meninos. Espero que todo mundo que esteja assistindo e ouvindo a gente depois nos agregadores de áudio. Depois. Depois. Vocês que ouvirem a gente depois nos agregadores de áudio, por gentileza, façam um favor para vocês e leiam depois. Leiam depois. Leiam depois agora. Leiam depois agora. Também, deixa o feedback de vocês, avaliações na Amazon, por favor. Do site, nas redes sociais, os escritores também. Manda mensagem pro Cyphers, manda mensagem pro site, manda para todo mundo para contar o que vocês acharam. E bora ler essa antologia que tá, sem sombra de dúvida, sensacional. Até depois. Até depois. Meninas, muito obrigado. Como é que a geração Z faz coraçãozinho, que eu não sei, é assim? É assim. Não, tá, eles têm assim, mas eles fazem um outro jeito. Eles fazem assim, eu acho. É, um negócio assim, né? Ou assim. Eu sei lá, eu não sei. Todas as gerações de corações para vocês, tá? Eu faço assim. Muito obrigada. Nossa, foi ótimo. Obrigado, gente. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Obrigadão, gente. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite para todos. Até depois. Até depois. Tchau, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.